Olá e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, tá por toda parte: a psicologia positiva. Recebemos um conjunto de fontes bem interessantes que vai desde a origem, os conceitos principais, até umas críticas, olha, bem afiadas que o campo vem recebendo. Uhum. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que está por trás desse movimento. É uma ciência legítima sobre o bem-estar humano ou, sei lá, em algum ponto a coisa descarrilhou e virou um negócio gigante de autoajuda? Ok, vamos dar uma olhada nisso. Olha, é um tópico fascinante, porque mexe com algo universal, né? Todo mundo busca felicidade. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba funcionando como um espelho. Revela muito sobre a nossa cultura, o que a gente valoriza e, claro, as armadilhas de um mercado que promete bem-estar em pílulas. É um campo que, ao tentar nos ensinar a florescer, acaba mostrando onde a gente talvez esteja com raízes em ideias bem limitadas. Exato. Sabe, lendo o material que mais me pegou não foram nem os conceitos, mas o peso das críticas. A controvérsia é muito, muito forte. Por isso, que tal se a gente começasse hoje de um jeito diferente? Justamente por elas. É onde a discussão esquenta de verdade. Acho uma ótima ideia. Começar pelo conflito já dá a dimensão do que está em jogo, né? Perfeito. Então, a primeira crítica que salta aos olhos, assim, em quase todas as fontes, é essa associação quase simbiótica da psicologia positiva com a indústria multibilionária da autoajuda. Hum. É uma enxurrada de cursos, aplicativos que medem seu humor, livros com os 5 passos para a felicidade e, claro, os life coaches, todos prometendo uma vida mais plena, mas quase sempre por um preço. E o problema aqui não é nem a intenção, que, olha, muitas vezes pode ser genuína. A questão central que os artigos acadêmicos apontam é a fragilidade da base empírica. Muitos desses produtos são versões assim, ultra simplificadas de uma teoria ou, pior, são baseados em estudos únicos que nunca foram replicados com sucesso. Sei. E na ciência, a replicação é tudo. Se um resultado só acontece uma vez, no laboratório de quem o descobriu, ele não é um fato científico. É uma anomalia. Espera aí, então quer dizer que muitas dessas técnicas que a gente vê em aplicativos e livros podem ser baseadas em um único estudo que ninguém mais no mundo conseguiu provar de novo? Isso é meio assustador. Exatamente. Isso nos leva para outra camada da crítica metodológica, que é a dependência quase total dos autorrelatos. A pesquisa geralmente funciona com questionários, tipo, de 0 a 10, quão feliz você se sente? O problema é que esses dados são notoriamente instáveis. Ah, claro. É como perguntar para alguém: você é uma pessoa feliz? Numa entrevista de emprego? A resposta vai ser, no mínimo, bastante otimista, não é? Ninguém vai ser totalmente honesto. Precisamente. Existe o que a gente chama de viés de desejabilidade social. As pessoas tendem a responder de uma forma que elas acham que vai agradar o pesquisador ou que as colocam numa luz mais positiva. Sem contar que o nosso humor no dia, sabe? Se acabamos de tomar uma multa ou receber um elogio, pode alterar completamente a resposta. Confiar só nisso para construir uma ciência é como construir uma casa na areia. E aqui é que a coisa fica realmente complexa. Porque as críticas não param na metodologia. Elas vão muito mais fundo, para o coração filosófico do movimento. Uma das acusações mais sérias é que a psicologia positiva, na sua versão mais popular, ignora completamente fatores estruturais, cultura, gênero, etnia e principalmente classe social. Exato. Ela opera sob a premissa de que a felicidade é um projeto individual, uma questão de ajustar o seu mindset. A ideia é de que as pessoas têm o tempo, a energia e os recursos para focar em otimizar a própria felicidade. É uma perspectiva que as fontes descrevem como sendo muito específica, branca, ocidental e de classe média ou alta. Isso me parece perigoso porque transforma um problema social, como a desigualdade, numa falha individual. É como dizer, você não está se esforçando o suficiente para ser feliz, ignorando que a pessoa talvez não tenha acesso a saneamento básico, educação, segurança. Exatamente. Essa é a crítica mais contundente. E ela se conecta a um problema maior e bem documentado na psicologia, que é o das amostras WEIRD. É um acrônimo que resume a origem da esmagadora maioria dos participantes de pesquisas psicológicas. Weird.
Ocidentais, educados, industrializados, ricos e democráticos. Basicamente estudantes universitários nos Estados Unidos e na Europa, certo? Na música. Cerca de 80% dos participantes de pesquisa vêm de países que representam só 12% da população mundial. Então, a gente está construindo uma ciência da mente humana baseada num recorte minúsculo e muito particular da humanidade. Nossa! E aí você pega um conceito como gratidão, que no Ocidente é praticado como um exercício individual, o diário da gratidão, né? E tenta aplicar isso numa cultura do leste asiático, por exemplo. Lá, o bem-estar pode estar mais ligado à harmonia do grupo, à interdependência. A coisa simplesmente não se traduz. A generalização se torna, no mínimo, irresponsável. A experiência de bem-estar de um executivo do Vale do Silício não pode ser um modelo universal. De forma alguma. E ao ignorar essas desigualdades sistêmicas, a psicologia positiva, mesmo sem intenção, pode acabar reforçando o status quo. Ela desvia o foco de problemas estruturais que precisam de soluções coletivas, políticas, e o coloca no indivíduo, que deve aprender a ser mais resiliente. Ouvindo tudo isso, fica a impressão de que a psicologia positiva já nasceu completamente equivocada. Mas não foi bem assim, né? As fontes mostram que as raízes da ideia são bem mais nobres, por assim dizer. Não começou com o aplicativo. Longe disso. A ideia de estudar o que funciona bem no ser humano é antiga e muito valiosa. Um dos artigos nos leva de volta ao William James, no final do século XIX. Ele já dizia que a psicologia não devia focar só nos transtornos, mas também na experiência subjetiva de uma vida saudável funcional. E depois vieram os humanistas, como Abraham Maslow e Carl Rogers, lá nos anos 50, 60. Eles foram revolucionários para a época. Absolutamente. Num cenário dominado pela psicanálise freudiana, que via o ser humano a partir de neuroses, de traumas, e pelo behaviorismo, que nos via como máquinas de estímulo e resposta, Maslow e Rogers disseram, espera um pouco, e se a gente olhar para o potencial humano, para a criatividade, o amor, a autorrealização, o conceito da tendência à autorrealização de Maslow é o avô direto do que hoje a gente chama de florescimento. Eles mudaram a pergunta de o que está quebrado para o que pode dar certo. E como essa semente virou o movimento que a gente conhece hoje? Um dos materiais que recebemos fala muito de um conceito que eu acho que todo mundo já sentiu. O fluxo, ou flow. Ah, sim. O trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi. Ele foi um dos pioneiros modernos. Nos anos 70, ele começou a estudar pessoas em estado de alta performance, artistas, atletas, cirurgiões, e percebeu esse padrão. Um estado de imersão tão profunda numa tarefa que o senso de eu desaparece, o tempo se distorce e a atividade vira recompensadora por si só. É aquela sensação de tocar um instrumento, programar ou até ter uma conversa profunda. É um pilar da experiência positiva. E foi Martin Seligman quem pegou essas ideias e as transformou no movimento organizado, certo? Exato. Seligman foi o grande articulador. No final dos anos 90, como presidente da Associação Americana de Psicologia, ele usou essa plataforma para lançar a psicologia positiva oficialmente. A grande sacada dele foi argumentar que a psicologia estava desequilibrada, que ela só tinha um olho roxo para o sofrimento e para a doença mental, e que precisava de um novo braço para estudar o que faz a vida valer a pena. Ele deu uma estrutura, dividindo o campo em 3 pilares: emoções positivas, traços de caráter positivos, como coragem e sabedoria, e as instituições positivas, como democracia e famílias fortes. E a partir desse esqueleto, outros pesquisadores vieram e adicionaram a carne, digamos assim. Perfeitamente colocado. Você tem, por exemplo, a Barbara Fredrickson, que desenvolveu a teoria de ampliar e construir. Ela mostrou com experimentos que emoções positivas, como alegria e gratidão, não são só momentos agradáveis. Elas literalmente ampliam o nosso repertório de pensamentos e ações. Nos tornam mais criativos, mais abertos. E a longo prazo, isso constrói recursos duradouros, resiliência, conhecimento, conexões sociais. Então, sentir-se bem hoje te ajuda a lidar melhor com os problemas de amanhã. Essa é a ideia. E aí vem alguém como a Sonia Lyubomirsky e transforma essa teoria em algo prático, acionável. A pesquisa dela foca em intervenções,
O que a gente pode fazer para aumentar nosso bem-estar? E é daí que vem as práticas que se popularizaram, né? Exercitar a gentileza, praticar a gratidão, cultivar o otimismo. Ela tentou levar os achados do laboratório para o dia a dia. O que me deixou chocada, lendo o material, foi descobrir sobre figuras como Joseph White, o pai da psicologia negra. Um dos artigos aponta que ele já enfatizava as forças psicológicas e as virtudes dos afro-americanos muito antes do Seligman aparecer na cena. Por que essa contribuição ficou de fora da narrativa principal que a gente sempre ouve? Isso toca num ponto nevrálgico, que é a questão do poder e da visibilidade dentro da academia. A psicologia, como muitas outras ciências, foi historicamente um campo dominado por homens brancos, com uma perspectiva eurocêntrica. Vozes e pesquisas que vinham de outras realidades, como o trabalho de White sobre a resiliência da comunidade negra, ou a proposta de Linda James Myers por uma visão de mundo afrocêntrica, mais coletivista, elas simplesmente não recebiam o mesmo financiamento, a mesma atenção nas grandes publicações, o mesmo espaço nos congressos. Então não é que as ideias não existissem, elas não eram amplificadas e acabaram soterradas pela narrativa dominante. Exatamente. A corrente principal, liderada por Seligman, acabou contando uma história de origem que, convenientemente, começava com ela mesma, ignorando esses precursores e paralelos de outras tradições. Isso nos leva de volta à crítica sobre as amostras Weird. O problema não é só quem é estudado, mas também quem estuda e quais perguntas são consideradas importantes. Certo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Juntando todas as peças, a gente fica com um quadro bem ambíguo. Sem dúvida. De um lado, você tem uma correção de curso que era absolutamente necessária e valiosa na psicologia. Uma mudança de foco da doença para a saúde, do sofrimento para o florescimento. Isso abriu portas para se estudar cientificamente a resiliência, o propósito, a alegria. É uma contribuição inegável. Mas do outro lado, temos a execução. Uma prática que se desenvolveu com uma base de pesquisa super restrita culturalmente, metodologias que às vezes são questionáveis e que, para o grande público, se tornou quase indistinguível da indústria de autoajuda, que vende soluções fáceis para problemas complexos. Perfeito. No fim, o que fica para mim é que a psicologia positiva nos deu um vocabulário e ferramentas para falar sobre bem-estar. Isso é ótimo. Mas a grande questão que as fontes nos deixam não é se as ferramentas como a gratidão ou a busca pelo fluxo são úteis. A questão é, para quem elas foram projetadas? E o que a gente perde como sociedade quando assume que uma única abordagem, geralmente individualista e ocidental, serve para todo mundo? É uma pergunta poderosa e nos deixa com uma última provocação. Sim. Uma última pulga atrás da orelha para a gente pensar. As práticas centrais que a pesquisa aponta como eficazes: expressar gratidão, buscar atividades que nos coloquem em fluxo, ser gentil, conectar-se com os outros, são, em sua essência, gratuitas, são profundamente humanas. A partir do momento em que a gente começa a pagar por um aplicativo para nos lembrar de sermos gratos ou por um curso que nos ensina a encontrar nosso propósito, será que não estamos terceirizando e comercializando algo que deveria ser intrínseco? O que acontece com a busca genuína por uma vida com significado quando ela vira mais um item na nossa lista de compra?